Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje o tema será como tratar a ansiedade do seu filho. E aí, você tem filhos? Qual a idade dos seus filhos? Tem observado que, boa noite, tem observado que a ansiedade infantil está cada vez aumentando mais? Boa noite. Como está o som? Como está a imagem? Boa noite. Ansiedade é um tema que tem se falado muito nos últimos tempos, né, gente? Seja nos adultos, seja nas crianças, mas é um tema que tem me preocupado um pouco na questão das crianças, porque parece que a gente não escutava tanto, né, falar sobre essa questão. Aí eu não sei se é a questão do diagnóstico, que às vezes não era fechado, agora a gente acaba tendo mais acesso, ou se realmente não tinha tanto quadros, né, de crianças ansiosas e agora que está aumentando mais. Mas aqui no consultório, né, o atendimento online, muitas mães, muitos pais têm me procurado por essa questão de ansiedade infantil. E é um tema que eu já havia falado aqui com vocês sobre a questão de ansiedade, mas eu falei mais, né, para adultos. Por isso que eu resolvi trazer esse tema agora, mais voltado, né, para as crianças, né, o mês que vem aí, o mês das crianças. Então já vamos começar a trazer um pouco mais de conteúdo para vocês em relação a isso. Então a ansiedade, ela é o excesso do futuro, né? Isso aqui eu falo muito com vocês sobre a questão dessa preocupação de coisas que eu estou gerando expectativas. Muitas vezes nem sei se vai acontecer e já estou naquela ansiedade. Tem situações que nós já tivemos algo parecido, né? Que nós já passamos por aquilo, só que muitas vezes nós não sabemos se vai acontecer de novo ou não. E aí quando acontece aquele gatilho de que você acha que pode sim ter contato com aquela situação de novo, isso pode acabar te gerando ansiedade. E aí nas crianças, Débora, como que eu posso observar? O que eu posso levar em consideração para saber se o meu filho está ou não ansioso? Então é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, primeiro, né, o que você pode observar no seu filho de sinais que ele pode estar começando a apresentar, os sinais que já estão muito fortes e que você precisa ter um pouquinho de atenção em relação a isso, ou já precisa ser algo mais urgente. Então as crianças, elas também podem ter preocupações excessivas, vocês sabiam disso? Então elas também podem ter isso. Muitas vezes a ansiedade pode manifestar, né, em casos mais intensos. A criança pode desenvolver falta de ar, o coração acelerar. A criança, às vezes, que sente dor de barriga, também pode ser devido à ansiedade, dor de cabeça, náusea, né, enjoo, chega a vomitar. Tem criança, às vezes, que solta um pouco o intestino. Então, acontece muito das mães, às vezes, os pais chegarem e falar: de vez em quando tem que buscar meu filho na escola porque ele começa a sentir algumas coisas. Às vezes, né, o intestino dele, a barriguinha estava doendo. Aí a primeira coisa que nós procuramos é o quê, né? O que eu comi ontem? O que o meu filho pode ter comido e que acabou tendo uma intoxicação alimentar? E aí a gente acaba procurando em relação a isso. Mas às vezes não é. É só um quadro emocional mesmo que está precisando de atenção. Então as crianças, ela pode começar a alterar a concentração, alterar comportamentos dela, aquela criança que vai ficar mais irritada, ou a criança que vai ficar mais retraída, que pode acabar tendo um isolamento, né, social. Tem aquela criança que às vezes não quer mais ir para a escola, ou tem lugares específicos que ela já não tem mais aquela vontade de ir. E por que você acha que essa criança pode estar desenvolvendo isso? Você acha que não está precisando um pouco de atenção em relação a essas coisas? E aí, isso tudo são sinais de alertas que nós precisamos observar, né, nas crianças. E vocês que estão escutando aí, vocês acham que faz sentido? Você conhece alguma criança que está sentindo esses
sinais e sintomas? Então isso é bem importante de você observar. E o que pode desenvolver essa ansiedade, né, nas crianças? Então podem ter diversas causas, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, para vocês irem observando e vendo se faz sentido, né? Aquela criança quando os pais passam por uma separação. Vocês acham que, né, os pais ou alguma criança que tem um apego maior a alguma pessoa, pode ser até a questão de babás, né, pessoas que ajudam, avós que às vezes ficam muito tempo juntos, então a criança tem algo afetivo com aquela pessoa e acaba tendo esse rompimento, essa separação. Vocês acham que isso pode ou não pode causar, né, ansiedade nessa criança? Então eu estava até falando sobre boa noite, estava até falando sobre, os comentários não estão subindo aqui, tá ruim para ver. Estava até falando semana passada, eu acho, sobre a questão disso, né, de separação. E aí a criança acabou desenvolvendo também a questão de tique, né, aquele tique nervoso, que são aqueles movimentos involuntários. Vocês já observaram, né, as crianças que às vezes ficam com o olhinho piscando, ou que fica assim, ó, mexendo um pouquinho o pescoço. Às vezes não é tanto, mas tem um pouquinho. Tem as crianças que começam a roer unhas, tem criança que começa a regredir um pouquinho, fazer xixi na cama, tem crianças que começam a balançar a perninha. Então isso são sinais que vocês precisam observar. E aí, né, voltei a falar para os sinais, mas vamos voltar a falar das questões das causas. E aí então esse tipo de separação muitas vezes pode causar assim na criança. A criança de repente está em um lar onde tem a sua família e de repente essa família se desfaz. E aí você acha que essa criança pode ou não pode sentir alguma coisa? Se nós adultos sentimos, imagina uma criança. Mas também tem um outro lado. E a criança que convive em um ambiente onde tem muitas brigas, discussões, isso também pode gerar ansiedade? Pode. Então, ao mesmo tempo da separação também causar esses ambientes que estão mais tóxicos, que as pessoas estão brigando mais, isso também pode ser ruim para as crianças. Tem crianças que às vezes eu vou começar a perguntar sobre... E as crianças hoje em dia, né, gente, vocês sabem, como elas estão mais espertas. Tem tantas vezes que eu sento aqui, aí eu tô conversando aqui na minha mesa com o pai, com a mãe, enfim, aí a criança tá bem ali no cantinho brincando. Quando eu vejo, eu faço uma pergunta, ela responde de lá. Eu acho que ela tá prestando atenção, mas ela tá prestando atenção em tudo. E aí ela acaba respondendo. E já teve criança que quando eu comecei a falar de separação dos pais, fala: não, tia, isso aí não teve problema não, foi bom. Porque eles estavam brigando tanto que agora pelo menos não tem mais briga na minha casa. E aí você acha que essa criança vai ficar ansiosa ou não? Então essa criança, ela estava acabando tendo essa ansiedade na hora que chegava à noite. Por quê? Porque era o momento que a família se reunia. E aí, na hora que esse momento que a família estava próxima, que era para ter momentos afetivos, para ser coisas boas naquele lar, era onde começavam as brigas. E aí essa criança estava ficando ansiosa com esse momento. E aí nós fomos mexendo, fomos trabalhando, até que nós encontramos essa informação. E aí ficou mais leve para essa criança. Então isso pode sim, né, ser um fator que esteja causando ansiedade, né, no seu filho ou filha. Então comece, né, tá passando por algum problema de relacionamento, então resolva, veja como pode ser melhor. Se precisa conversar alguma coisa, saia, converse, né, com seu companheiro ou companheira, a sós, para que essa criança não absorva. Tem muitas pessoas que falam: mas estava dormindo. Gente, criança é muito esperto. Eles acabam também, eu acho que tem uma sensibilidade, né, que eles chegam no ambiente, eles sabem o que pode estar acontecendo. Então, comece a prestar atenção nesses detalhes. Então, criança também pode ter, né, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né, esse excesso de preocupação. Sim, podem sim ter. Nossa, os comentários não estão subindo. Aí vocês estão falando boa noite e eu não estou conseguindo ver. Boa noite. Não sei o que está acontecendo aqui hoje, mas de vez em quando eu vou subindo aqui para ver. Não sei se foi alguma coisa que eu fiz errado, mas a gente vai se ajeitando aí. Então as crianças, elas também podem ter esse transtorno de ansiedade generalizada, essa preocupação excessiva com as coisas, pode. As crianças, né, às vezes elas podem desenvolver ansiedade, o quê? No primeiro dia de aula,
né? Não sei se tem alguém aqui da área da educação, acontece muito no primeiro dia, a questão da instinto, isso mesmo, a questão de quando tem prova, né? Quem aí, ou às vezes também, se você não conhece nenhuma criança assim, mas e você, na sua infância, quando ia fazer uma prova, alguma situação que você ia ser avaliado, julgado, isso também não dava aquele friozinho na barriga? Às vezes as pernas pareciam, ó, tem alguém aqui sim, nem vi que você estava aí, boa noite, noto isso nos meus alunos. Isso aí acontece muito, e aí os alunos começam a falar, tia, liga lá pra minha mãe que eu tô com dor de barriga, tia, não quero falar com medo de errar a pronúncia, no seu caso é aula de inglês, né? E aí acaba bloqueando. E se você tem uma criança que tem um trabalho para apresentar, tem que falar, principalmente no caso aí, né, de uma nova língua, a criança lá na frente, mas ela nem dorme. Então essa criança começa a ter insônia, o pensamento acelerado, acaba prejudicando. Aí no outro dia, mãe, nossa, amanheci passando mal, não vou conseguir ir para a escola. E aí acaba atrapalhando, né, essa criança. Então essa ansiedade vai só aumentando. E aí essa questão de bullying, né, a criança que sofreu um bullying, que passou por alguma coisa que fez ela se sentir intimidada, você acha que ela vai se sentir à vontade de voltar para esse ambiente? E muitas vezes as crianças ficam caladas, não conseguem falar com os pais o que passou. E aí, por elas não conseguirem falar expressar melhor sobre isso, elas acabam evitando os lugares. Eu não quero mais ir para a escola, mas às vezes não consegue falar sobre o assunto. Então, gente, o principal é vocês observarem os sinais dessas crianças. Aconteceu, né, uma dor de barriga só uma vez. Ok, mas estamos indo com frequência? Está associado quando a criança tem que passar por alguma coisa importante? É algo que está mexendo com ela, que ela fica muito nervosa? Então comece a observar. Tem crianças que têm ansiedade de ir ao médico, tem crianças que têm ansiedade do jaleco. Eu já tive que... Tem um jaleco que é mais tipo pro rosa e tem um branco. Às vezes quando eu tô com branco, já tiveram crianças que eu tive que tirar o jaleco porque ficavam nervosas sobre... acho que algum bug do isso. Pra mim o chat também não tá subindo. Nossa, pra mim também não. E é ruim que eu vou falando e esqueço. Mas aí eu vou tentar lembrar aqui. Deve ter sido mesmo. Achei que era eu que tinha feito alguma besteira aqui. Mas não tá mesmo. Tanto que eu nem tava vendo os comentários. Ainda bem que eu fui dar uma olhada. E aí, acaba que então comece, né, a observar sobre essa questão. Comece a ver o que essa criança tá mostrando. Comece a entender um pouco esse processo. Observe os sinais, observe o que ela está falando, o que isso pode estar gerando nela, aonde que ela está tendo essas crises de ansiedade, quando nós falamos que vamos aonde, algum ambiente específico, foi depois de algum fato, porque muitas vezes a gente acha que acontece muito, né? As pessoas, não, é mimimi, para com isso, mas não, gente, tem muita coisa que não é mimimi e que precisa sentir atenção. E o quanto antes for resolvido, melhor é. Acho agora vou. Não, eu até hoje fico com dor de barriga quando eu vou fazer alguma coisa importante também. Eu tenho aquele sentimento de borboleta no estômago. Parece que tem uma borboleta batendo ali, aquele frio na barriga. É isso que eu sinto quando eu começo a sentir esse tipo de coisa. Então, essas, né, podem ser prováveis causas que vocês precisam observar, né, as crianças. E o que nós podemos fazer para poder aliviar isso para as crianças, para poder ver quando que precisa de ajuda, o que você pode fazer no seu dia a dia que faz diferença. Então, primeiro, gente, a questão da comunicação. Isso é uma coisa que eu falo muito com vocês aqui também, sobre essa questão, né, de comunicação, tanto de relacionamentos e principalmente também agora nesse contexto de crianças. É muito importante que as crianças também possam ter o espaço dentro da família para poder falar. Isso não tem nada a ver de criança querer mandar nos pais, ou de, às vezes, os pais falam, não, criança não tem que falar nada não. Tem sim, ela precisa também expressar os sentimentos. Então, na questão da... não tá subindo mesmo os comentários, tem que toda hora ir arrumando. Então, comece a ver tudo o que a criança tem, qual tipo de preocupação que ela tem.
Comece a tire um dia para isso, né? Porque a criança ela precisa entender que o falar é importante e que ela pode sim ver no pai ou na mãe um porto seguro para ela poder expressar o que ela está sentindo. Valide esses sentimentos, né? Então não fique, é mimimi, deixa para lá, daqui a pouco resolve. Tem coisas que são e que a gente pode intervir, sim, tem. Mas tem coisas também que as crianças também precisam ser ouvidas, elas precisam ser acolhidas e vocês entenderem o que passa na cabecinha deles. Porque muitas vezes você nem imagina o que está passando. E aí às vezes a gente, né, vai entrando no automático e você não consegue perceber o que está acontecendo na sua própria casa. E isso eu falo, né, com questão de profissionais. Eu não sou mãe ainda, mas, né, convivo com crianças ou até com adultos mesmo. E às vezes as coisas vão acontecendo e você nem percebe que a pessoa está precisando de ajuda. Então também dê esse espaço, né, para o seu filho, para a sua filha. Converse com ele sobre essas questões, né? Tem a questão da superproteção. Vocês acham que isso pode ou não pode influenciar a questão de ansiedade? Né? Também pode ser tanto do pai quanto da mãe, mas acaba que a mãe pode ter esse papel maior, né? Nós precisamos, porque eu falo que eu quero ter filhos, então é uma coisa que a gente precisa controlar, porque a mãe, ela quer fazer isso aqui, né? Colocar o filho no ninho e eu preciso cuidar, eu preciso proteger. E você acha que muitas vezes a pessoa fica tão cega com aquela situação que ela não consegue entender que isso pode estar atrapalhando. E como que você pode fazer para você controlar um pouco essa questão? Minha mãe aí, para controlar um pouco, e ela tá aí, né? Ela vai ouvir, vai ler o que você tá mandando aí. Como que você pode fazer para controlar um pouco, né, mais isso em relação... Você, mas aí eu vou deixar meu filho solto? Não, ele vai ter aquela falsa liberdade que você vai falar, vai meu filho, vai lá naquela situação, enfrenta, você vai dar conta. Valide os pontos positivos que ele tem, o que ele tem de bom, o que ele pode ir lá e colocar para aquela situação dar certo. Mas como é que você vai fazer? Você vai deixar, mas você vai ficar de olho aqui, porque se ele precisar... Lógico que você vai proteger, que você vai dar o que ele está precisando naquele momento. Mas a gente precisa deixar, né, os filhos irem, porque isso é importante. Isso vai gerar o quê? Vai gerar segurança nessas crianças. Isso vai dar o quê? Independências. Porque você já imaginou uma mãe que está super protegendo esses filhos, né? Passa a infância ali, porque eu posso, porque eu dou conta. Às vezes acontece alguma coisa com a mãe, ela não consegue mais por um tempo. Ou a criança cresce, vira adulto, mas ainda acredita que tem alguém super protegendo ele. E aí vem as frustrações, vem os primeiros nãos, vem coisas que planejou, tá tudo certo, de repente não dá certo. E aí começam a desencadear muitos problemas. Então tomem cuidado com essa questão da superproteção. Outra coisa importante também, né, nesse tratamento de crianças é a questão de rotina. É muito importante essa questão do planejamento. Então comece a colocar isso na vida do seu filho. Por que que isso é importante, né? Quando você começa a ter essa rotina. Porque a criança ela não vai ficar ansiosa imaginando o que vai acontecer. Porque a nossa imaginação é maravilhosa, né? Fica pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa, né, dar essa segurança. Porque quando você meio que programa o que vai fazer, a criança já sabe. Então ela não fica imaginando, não fica pensando em um monte de coisas. Mas ao mesmo tempo também, ela ter esse tipo de informação, tem que tomar cuidado com o quê? De você ficar muito validando essa questão de programar essa ansiedade na criança. Sabe quando você fala, olha meu filho, falta 2 meses para o seu aniversário. Nossa, tem muitas crianças que eles nem têm parâmetro do que são 2 meses para chegar a essa data. É dia das crianças, né? Como é a próxima data aí. E aí? Aí começa, vamos contar? É legal, é uma coisa boa para você fazer. Mas tem que tomar cuidado, porque essa criança começa a ficar agitada pensando nisso. Vai fazer uma viagem, né? Precisa realmente falar agora dessa viagem, já que você percebeu que seu filho ou sua filha é ansiosa? Você acha que isso não vai piorar essa ansiedade? Às vezes vai atrapalhar a concentração na escola, atrapalhar outras atividades. Então, comece a perceber. Seu filho tem algum sinal do que eu falei lá no início da live, e eu preciso mesmo dar essa informação para ele agora nesse momento, ou não? Então, comece a entender essas coisas também. Faça atividade física, de novo.
Não tem uma live que eu não tenho como falar de atividade física, né, gente? É muito importante a atividade física. Inclusive para crianças também. Elas precisam se movimentar, principalmente, né, essas crianças que têm um monte de energia para jogar, e isso, aproveita isso. Não coloque só a criança para fazer essa energia aqui não, ó, de mexer no celular, porque isso não vai ajudar eles. Eles precisam correr, brincar, brincadeiras lúdicas, que façam que eles tenham concentração, que aumente a criatividade. Tudo isso pode ajudar na questão de diminuir a ansiedade. Ah, é criança e eu posso fazer alguma técnica de relaxamento? Tem alguma coisa que eu possa fazer nesse sentido de respiração? Sim, se a criança já consegue entender os seus comandos, comece a colocar isso na rotina dela. A respiração é muito importante para controlar a ansiedade. Ou você comece a fazer isso próximo dela, porque o exemplo é primordial, né? Vai ajudar muito mais. Então comece a fazer isso também para essa criança. O sono adequado, coloca essas crianças para dormir cedo, gente. O sono é uma hora, essa conta chega. Não fica achando que é novo ainda, tem muito o que fazer na vida, depois dorme mais. Não, isso vai só desregulando a questão do sono. E quem sofre com insônia, não sei se tem alguém aqui que sofre quando é acompanhada de choro, tem alguma técnica? A ansiedade junto com o choro? Acho que né, que você perguntou. Então, aí você precisa entender um motivo, né? Então entra aí a parte da comunicação. É o que esse choro? É um choro de alguma frustração? É o choro do pânico, porque também tem ansiedade, né, de fobias, medo de animais, medo do escuro, medo de ficar sozinho. Então a primeira coisa é você tentar tirar a criança desse foco. Por mais que seja criança, se ela tem essa compreensão, né, se ela consegue já entender o que você está falando, comece a entender por que ela está chorando. É o que está te causando isso? Porque, né, você precisa compreender. Aí depois que você compreender, e aí a primeira coisa é você tirar esse foco dela. Vamos fazer outra coisa, porque está chorando. E aí ir conversando. Mas tem uma técnica aqui que, né, se a criança deixar, for uma criança maiorzinha, já até mostrei para ser uma crise que veio acompanhada de choro. E isso aí você precisa entender por que está vindo. Se for uma coisa que seja mais tranquila de resolver, é só você mesmo tentar acalmar essa criança, conversar, saber por que, dar atenção. O principal não é você falar assim, deixa pra lá chorando que daqui a pouco passa. Mas por que essa criança tá chorando? Então comece a entender, porque como eu falei lá no começo da parte de entender um pouco essa questão da ansiedade, então também dê voz ativa para essa criança, para ela falar sobre os sentimentos, porque aí até ela mesma vai entender, né? Precisa desse choro, não precisa, e é tirar ela mesmo dessa crise o mais rápido possível, né? Como se for na escola, né? Como você dá aula. Então conversa, eu sei que muitas vezes tem muitas crianças ao mesmo tempo, mas tente tirar um pouco. E se for uma criança maiorzinha, tranquilinha, né? Pede ela para puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta, que a respiração ela começa a entrar em contato, né? E aí muda o foco. Então trabalha a respiração e aí vai ajudando essa criança. Se não tiver respondido, pode perguntar mais alguma coisa. Então, essas coisas ajudam muito, como eu estava falando, né? A questão da respiração, a questão de técnicas de relaxamento. Então comece a fazer isso no seu dia a dia, né? Comece a brincar mais, dou uma volta na escola. Isso é porque você tira, né? Quando você dá uma volta na escola, se for uma criança que está numa sala cheia de gente, cheia de crianças, né? Você começa a tirar ela daquele foco. E aí a criança vai acalmando. Se a criança está tendo uma crise de ansiedade, de choro, não sei se aonde você dá aula são muitas crianças na sala, aí você imagina aquele monte de criança, dependendo da idade, né? Tá todo gritando, falando ao mesmo tempo. Isso vai fazer o quê? Só acelerar essa criança. Então, o principal é mudar o foco mesmo, mudar o ambiente, mudar o foco, focar pedir para respirar, acalmar, vai mudando aquele ambiente ali, dar um copo de água, e aí essas coisas vão... Agora, se for alguma coisa, né, que precisa de uma atenção, é sinalizar mesmo para os pais e ver o que pode ser feito, se já foi a primeira vez que aconteceu ou não, e aí vai ficando mais fácil. Então,
essas coisas que eu falei para vocês, né, são muito importantes. E tem a questão também de terapia, né, a terapia que vai mexer com a saúde, né, mental dessa criança, entender o ambiente que ela convive, que é isso que eu faço aqui. Por isso que crianças eu nunca atendo desacompanhado, né, precisa estar acompanhado do pai ou da mãe, principalmente, né. É o principal, se for um caso específico, tudo bem. Mas por quê? Porque eu preciso entender esse contexto, né? Qual que é o ambiente que essa criança está vivendo, que tipo de experiência que ela teve, a gestação. Foi uma gestação onde os pais estavam ansiosos, essa mãe passou por alguma ansiedade, isso também pode passar, né, nessa herança hereditária aí. Então eu preciso entender esse contexto. Essa criança é uma criança que está se alimentando bem, ou o corpinho dela está inflamado. Também já fiz uma live aqui para vocês sobre a questão de intestino e emoções. Então a alimentação da criança, gente, é muito importante também. E a da criança é muito mais simples. A criança, se ela não tem contato, por exemplo, se tivesse um doce aqui, se fosse uma criança que nunca tivesse contato, às vezes ela ia perguntar: o que é isso, né, mãe? Às vezes elas perguntam: o que é isso? Eu tinha vontade de chorar também. Então, a criança, ela às vezes nem sabe o que é, mas a criança que já tem contato, claro que ela vai querer. Então eu sempre pergunto para os pais, quando falam: a alimentação do meu filho é muito seletiva. Tá, mas e como que é a sua alimentação em casa? Porque se você colocasse para mim um prato cheio de legumes, com frutas, mas você estivesse lá na sala, comendo um cachorro quente, uma pizza, com aquele cheiro maravilhoso, você acha que eu ia querer comer o quê? Então é importante também que os pais tenham esses hábitos saudáveis para passar para a criança. E aí a alimentação influencia muito nisso. O sono, como eu falei para vocês, coloca essa criança numa rotina, horário de dormir, horário de dormir. Não deixa a criança ficar vendo televisão, ter acesso a telas, né? Também já fiz uma live aqui para vocês sobre isso, sobre esses estímulos dessas telas que são demais. Então precisa sim diminuir isso, gente. É muita informação. Para nós que somos adultos já muita coisa chegando ao mesmo tempo. Imagina para crianças que estão desenvolvendo, aprendendo muita coisa. E aí essa criança vai ficar muito agitada. Eu estava até comentando essa semana aqui na clínica com as meninas, né? A quantidade de informação que nós recebemos hoje e o quanto a nossa memória vai ficando falha, né? Porque acontece, por exemplo, fulano sofreu um acidente e aí depois passa um tempo, a pessoa faleceu, o outro teve não sei o que, separou, e aí você vai mudando, você nem lembra mais daquela pessoa que sofreu um acidente, porque você já teve informação de outras coisas. Eu lembro que antigamente tinha aquele plantão lá da Globo, na hora que tocava aquela música, não sei se alguém aqui lembra, daquele chamado, você saia correndo, vixe, alguém morreu, alguém importante, algum acidente importante. Agora não, se eu desligar aqui a live, na hora eu já tenho acesso a muita informação. E aí vocês imaginam isso para uma criança como que é? É muito forte. Então protejam, né? Protejam seus filhos desse tanto de informação. Tem como tirar? Meu filho não ter contato com a tecnologia? É difícil, né? Porque chega na escola, o amiguinho está com o celular, e aí a criança começa a se sentir não pertencente àquele ambiente porque não entende nada disso. Mas o que puder, tire. Não é tirar a criança da televisão e deixá-la lá sem fazer nada. Você, infelizmente, vai precisar se reinventar. Você vai colocar essa criança para ler, vai colocar essa criança para brincar de alguma outra coisa. Se puder, tire um tempo para ficar, porque esse tempo de qualidade também ajuda muito nessa questão da ansiedade. E, como eu estava falando, né, se precisa muito dessa terapia, né, dessa saúde, profissionais que vão ajudar. O meu trabalho que eu realizo aqui com as crianças, eu tenho, acho que vocês já viram aí, não sei se todo mundo aqui já viu, meu cantinho aqui para crianças, porque o que eu vou fazer? É entender isso mesmo, é saber de onde que está vindo essa ansiedade dessa criança, o que foi que desencadeou, e aí fazer com que o corpo reaja de uma forma diferente em relação a isso. E aí as coisas vão ficando mais simples, essa criança vai conseguindo. Muitas crianças que chegam aqui muito ansiosas, os resultados são maravilhosos. É importante também que essa criança faça um acompanhamento com o psicólogo, se necessário fazer também com o psiquiatra, né? Ou tem crianças também que eu recebo que são encaminhadas de neurologistas. Então o mais importante é nós podermos olhar para essa criança como um todo. É o que eu sempre falo, não existe um profissional que resolve todos os problemas. Que bom seria, né? Se
se nós pudéssemos resolver tudo de uma vez. Mas não, nós precisamos sim dessa interação entre profissionais, respeitar o espaço de cada um, sabe? Indicar também. Às vezes chega um momento aqui que eu falo, olha, até aqui eu posso ir. Seria bom se você desse continuidade ao tratamento. Ou mesmo, agora mesmo estava atendendo uma paciente da osteopatia, e ela falou, já encaminhei para você essa semana 2 pacientes, que eu acho que o seu trabalho vai ser bacana. Então isso é muito bom, né? Quando nós olhamos para os nossos pequenos pacientes, mas como um todo. Saber o que ele está precisando, é o que? É melhorar a alimentação, ou é já fazer uma higiene do sono, o que mais que essa criança está precisando. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Mostrar os sinais, o que elas podem estar dando de sinais e alertas para vocês entenderem, que tipos de ansiedade que elas podem estar gerando e o que vocês podem fazer até no dia a dia. E se não tiver como, né, manda aí uma mensagem, né, para a tia Débora aqui, que a tia Débora ajuda essas crianças. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma quarta comigo. Quarta-feira que vem estaremos aqui juntos novamente. E amanhã, quinta-feira, tem um novo episódio lá no meu podcast, Despertar da Saúde, em todas as plataformas, sobre esse tema de hoje. Para que vocês quiserem acessar novamente, ou quiser mandar para alguém que fez sentido, né, para a professora que estava falando aí dos alunos ansiosos, já manda aí para os papais, para as mamães, para a gente poder ajudar esses pequenos aí, que são tão pequenos, mas estão já passando por tantas coisas, né? Ou também ajudar o papai e a mamãe, que às vezes também nós precisamos mexer com eles. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Hoje esses comentários aqui estavam, né? Mas deu certo. Boa noite para vocês.